Boa tarde a todos, a todas. Agradecer o convite de estar aqui nessa tarde com vocês. O tema que eu vou trazer é da Inception ao Backlog. E como justamente dar esse passo da Inception ao Backlog de forma ágil. Tá? E eu vou tocar em dois assuntos, está sendo bem usado quando a gente fala de Inception e Backlog, ou seja, de MVP e Backlog, que é a Inception e o Product Backlog Building. Tá? Então, como a Natasha já falou, eu vou falar sobre Inception, que é um método aí brasileiro, escrito pelo Paulo Caroli, e também vou falar do PBB, ou Product Backlog Build, que é um livro também que eu estou escrevendo junto com o Paulo Caroli. E aí, no final, eu falo um pouco desse casamento, da Lean Inception com o PBB. Como a gente faz esse casamento. Bom, ela já falou um pouco sobre mim, então estou escrevendo o livro, sou bem envolvido com a comunidade ágil no Brasil praticamente desde 2003, tá? Venho me envolvendo bastante. Hoje eu trabalho da Accenture e faço parte do time da Solution aqui, o Brasil. Tá? E eu sou um agilista com foco em produto. Tá? Então, desde toda a minha carreira praticamente aí de ágil, eu estou voltado para produto, negócio, requisitos ágeis, product owner, e escalando isso até nível de product manager. Tá? Bom, nós estamos falando aqui, nós estamos no evento de agilidade, Então é importante nós entendermos em que momento nós estamos. Praticamente o mundo começou a falar de agilidade a partir ali de 2000, 2001. Tá? O que aconteceu nesse momento? Justamente aqui essa timeline. Então, ali, 17 especialistas se reuniram, uma pessoa ali levantou a mão, viu que várias pessoas estavam falando do mesmo assunto, ou seja, descobrindo maneiras melhores de entregar software, e aí um levantou, olha, vamos se reunir e falar a mesma língua. Um deles estava até aqui, o Martin, que escreveu o prefácio da Lean Inception. Tá? E aí, a partir desse momento, começou-se a falar de agilidade. A partir ali do grande marco que nós tivemos na indústria de software, que foi o Manifesto Ágil. Só que a primeira década do Manifesto Ágil, praticamente nós tivemos o quê? Essa onda aqui, ó. Então, era ágil no máximo a nível de time. O máximo que você entrava numa grande corporação, você via um time ali usando agilidade, porque alguma liderança, algum gerente levantou, a partir de hoje nós vamos usar ágil aqui. Era o máximo que você via dentro de uma grande corporação, uma grande organização. A segunda onda veio. Então, praticamente, no início dessa década que nós estamos, o ágil começou a entrar nas grandes empresas, por vários motivos. Eu creio que o principal você viu ali na primeira década do Manifesto Ágil uma empresa pequena começar a incomodar uma grande, a grande certamente olhou e disse, por que elas estão nos incomodando? O processo de entrega de produto é diferente. Estou entregando de forma iterativa, incremental, colocando mais na mão do cliente, colhendo feedback, e no ciclo de um ano eles estão aprendendo rapidamente sobre o produto que eles estão querendo entregar para aquele cliente. Então o processo de entrega ali começou a mudar, e as pequenas começaram a incomodar grandes, e aí o que aconteceu nessa virada da década de 2010? As grandes começaram a olhar para esse movimento também. Tá? Então, começamos a falar o quê? De ágil em escala, em grande escala. Por quê? Porque o ágil entrou numa grande organização, e não é mais um time ali pequeno, que está entregando software, mas uma corporação, várias pessoas ali trabalhando em prol de um produto. E nós estamos justamente nesse momento aqui. Então, nós estamos falando agora de Business Agility. O que praticamente motivou o início aqui, o que motivou o início ali dessa discussão, foi justamente a área de negócio trazendo a TI para próximo, e agora nós estamos o quê? A TI trazendo o negócio para próximo. Então nós estamos falando agora de Business Agility, nós estamos nada mais do que o ágil entrando em toda a organização, tá? E entrando em áreas de negócio, nada mais destravando essas áreas em prol de um produto para colocar na mão de um cliente. Então, nós estamos falando aqui, o cenário atual, nós vamos quase 20 anos contando do Manifesto Ágil. Eu não estou nem contando o dia que foi criado os métodos ágeis, foi na década de 90 ali, mas desde 2001 ali, estão praticamente chegando a 20 anos
de manifesto ágil. Tá? Então, nós podemos dizer hoje que a coisa ficou séria. A coisa ficou séria. Eu me lembro quando a gente começava a desenvolver aqui, estou usando forma ágil, tá, isso aí é coisa de menino, isso aí não vai funcionar, empresa pequena. Tá? Então, a coisa ficou tão séria, né, que hoje praticamente virou a única direção, né, para nós tomarmos, né, de forma ágil. Por quê? Principalmente diante de um cenário econômico que está o Brasil, a melhor forma, a forma mais transparente, sincera e honesta de trabalhar é dessa forma. Então, é um caminho praticamente sem volta, né? Então, nós estamos praticamente na segunda década aí do Manifesto Ágil. E agora, né, apresentando as técnicas que eu vou trazer aqui, vou falar bastante de discovery, né, de concepção de produto. Nós temos, na verdade, durante todo esse tempo, tem um grande desafio. Né? Qual é esse grande desafio? É construir o produto certo. É entregar a melhor experiência para os nossos clientes. Tá? O Paulo Caroli ele fez essa citação aqui no livro dele, de Lean Incept, que ele fala o seguinte: o mundo ágil descartou esses longos períodos de análise prévia, mas ainda reconhecemos que há valor em começar com algo com um senso de direção inicial. Tá? Eu acabei de mostrar ali o momento que nós estamos, estão praticamente 20 anos. Se nós olharmos para 20 anos atrás, como é que se entregava software naquela época? Como é que se entregava produto? Né? Como é que colocava o software na mão do cliente? Quem se lembra aqui do Windows ME? Boa parte, hein? O que foi praticamente o produto que durou, né, pouco, teve uma vida útil muito pouca, né, no mercado ali da Microsoft. Como é que foi o processo de discovery, processo de entrega daquele software? Praticamente eles se trancaram lá por um longo período, fizeram um levantamento de requisito longo, começaram a desenvolver, empacotaram, colocaram na prateleira, e aí foram, depois de um certo tempo aí, foram verificar o quê? Que ninguém queria aquele produto. Tá? Então, era dessa forma que a gente desenvolvia, fazia discovery, concepção, né, de produto há 20 anos atrás. Então, desde essa época para cá, nós evoluímos bastante, tanto a parte de delivery como a parte de discovery. Evoluímos muito. E o Ágil ajudou bastante nesse processo. Então, eu me lembro que quando a gente pensava em fazer concepção de produto, de software, ali na primeira década do Manifesto Ágil, você não tinha muito auxílio, você não tinha muita técnica prática para te auxiliar. O máximo que falava só, escreve aí os itens e coloca no backlog. Tá? Então, o Ágil ajudou, principalmente, as empresas começarem a olhar para dentro da casa, levar em consideração o seu contexto, levar em consideração as pessoas que estão trabalhando aí. E a essência do Ágil que é? São práticas emergentes. Então, você vai rodando, né, muitas das vezes vem alguns frameworks, práticas para te auxiliar ali no início, né, e por trás disso vai te requerer disciplina, vai ter comprometimento, vai te ajudar nessa parte, mas o Ágil, se eu fosse resumir o Ágil aqui, é aprendizado. Aprendizado com práticas emergentes. Tá? Então, você vai levar em consideração, vai experimentando até chegar no modelo ali que vai te ajudar nesse processo. Né? O Martin falou aqui, vai chegar um momento que você vai ter seu próprio processo ágil. E isso é ágil, é práticas emergentes. Mas nesses 20 anos, nós temos várias contribuições para a comunidade. Né? Nós temos frameworks, nós temos técnica, prática, como eu já falei aqui. Então, diante desse contexto, eu vou apresentar aqui duas técnicas, mas o que foi levado em consideração na discussão ali do Manifesto Ágil? Olha, vamos parar de trazer experiências de técnica prática de outras áreas. Né? O que influenciava muito a nossa engenharia de software era o quê? A engenharia civil. A gente acabava trazendo muitas práticas de outras áreas. Construir prédio é totalmente diferente de construir software. Então, certamente, a base da discussão ali, qual foi? Nós estamos num ambiente complexo. Tá? Desenvolver software é complexo. Não é como, construir prédio é complexo? Não, construir prédio é complicado. Mas eu consigo calcular a quantidade de tijolos, areia e prever mais ou menos um tempo. Software eu não consigo. É complexo. Então, diante de um ambiente complexo, o que vai prevalecer? Práticas emergentes.
E diante de um ambiente complexo, qual é o cenário que eu tenho? Eu tenho um grau de incerteza muito grande e uma falta de conhecimento daquilo que eu vou entregar para o meu cliente, que eu vou entregar como produto. Quantos já ouviram falar aquela frase que o cliente usa muito, né? Ou, dentro do contexto do cliente software, nem o cliente sabe o que ele quer. E é justamente isso. Desenvolver software é complexo. E a gente não tem a certeza. E muitas das vezes o conhecimento daquilo que nós vamos entregar. Então não tem como ter um plano, não tem como passar 4 meses, 6 meses, 10 meses levantando requisitos. Então, diante desse cenário complexo, qual é a melhor forma de trabalhar? Que certamente foi a base da discussão ali do Manifesto Ágil. Eu tenho aqui o meu backlog, e por definição, se você for olhar no guia do Scrum, que é mantido pelos criadores do Scrum, a definição de backlog é, resumindo, a única fonte de requisitos. A única fonte de requisitos. Então, os criadores falam o seguinte, quando você vai começar a trabalhar com o Scrum, por exemplo, você tem que ter, no mínimo, um backlog, que é a única fonte de requisitos. Mas só que no ambiente complexo, eu não posso afirmar que eu tenho requisitos em backlog. Por quê? Porque a falta de conhecimento é muito grande, tá? E eu não tenho certeza daquilo que o cliente quer, e muito menos o que a gente quer. Então, eu vou tratar sempre meu backlog como o quê? Hipóteses, diante de um ambiente complexo. Então, se eu tenho hipóteses aqui, o que esse ciclo curto de desenvolvimento vai ser para mim? Um experimento. Então, com isso, com 1 a 4 semanas, eu vou ter o quê? O incremento do meu produto na mão do cliente, eu vou ter o feedback, ou seja, eu vou validar se é viável ou não para ele, e com esse retorno, eu vou gerar o aprendizado contínuo do meu produto. Tá? Então, quando eu penso em concepção de produto, desenvolvimento de produto, eu tenho que ter isso aqui em mente. Tá? É dessa forma que eu vou trabalhar. Então, eu tenho hipótese, que eu preciso rodar um experimento curto, colocar na mão do meu cliente o mais cedo possível, validar se é viável ou não, e aí gerar esse aprendizado contínuo. Tá? Então, praticamente, isso aqui estava sendo discutido em 2001. Tá? Então, a forma de entregar software, de fazer concepção, começou a mudar com base nisso. Então, por isso que eu estou falando, nós evoluímos bastante nesses 20 anos. Isso estava rolando em 2001, essa discussão. Quantos conhecem esse ciclo aqui? Ciclo Lean Startup. Se tornou popular em que ano? Quando foi lançado esse livro aqui do Eric? Quem sabe? 2010. Correto? Então, 2010 se tornou popular, né? Hoje, praticamente, é a base do desenvolvimento de produto. Mas só que esse conceito aqui de MVP, ele foi praticamente criado em 2000. Então, olha que interessante. Não tinha só 17 especialistas lá quando sentaram para discutir o Manifesto Ágil. Tinha outras pessoas incomodadas com a forma que estava fazendo concepção de produto, discovery, entrega de produto. Então, estava dizendo, olha, não adianta a gente passar muito tempo fazendo isso, precisa do mínimo necessário para começar a validar. E aí, esse ciclo aqui praticamente sustenta todo o trabalho de MVP que a gente faz hoje relacionado a produto. Então, eu preciso do mínimo, ou seja, o que nós precisamos construir como mínimo? Para começar a medir, esse construir é o MVP, que a gente vai começar a validar, e aí medir, e aí gerar o aprendizado. Mais uma vez, né, resumir que haja um aprendizado. Trabalhar dessa forma aprendizado. Ambiente complexo, eu preciso de práticas emergentes para aprender cada vez mais com o meu cliente, entregar a melhor experiência, o melhor produto para o meu cliente. Tá? Então, só resumindo aqui, o que eu quero dizer para vocês? Várias pessoas incomodadas com a forma que estava fazendo discovery, concepção, desenvolvimento de produto, praticamente há 20 anos atrás. Então, nós evoluímos muito de lá para cá. Então, a forma de trabalhar, a forma de entregar software hoje mudou. Então, o MVP ele vai servir justamente para quê? Para eu validar hipóteses. Se eu estou num ambiente complexo, eu não tenho certeza nem conhecimento, eu preciso validar o mais cedo possível. Então, seja o ciclo lá, PDCA, de Scrum, lá de entrega, ou o Lean Startup, ele vai sempre, todos vão trabalhar na mesma linha. Então, o MVP serve para validar a hipótese, para falhar e aprender mais rápido. Então, nós vamos pensar grande, tá? E aí, né, eu posso começar como o Felipe falou antes aqui, mas em algum momento, quando eu tiver meus OKR, eu tenho que descer isso, tá? Mas o que eu vou construir? Tá? O que eu vou entregar? Ou seja, você pode começar com OKR, com value stream, seja o que for, mas tudo vai acabar em backlog.
Porque o backlog é a macrogestão do teu produto, a macrogestão do teu projeto. E o backlog é que vai dar direcionamento ao trabalho do time. E através desse backlog, esse resultado, eu vou começar a aprender com o meu cliente relacionado a esse produto. Tá? Então, pense grande, comece pequeno e aprenda rápido. Tá, Fábio, mas tu falou, mas me dá exemplos mais práticos. Tá? Me dá mais exemplos mais práticos do que um MVP. Eu vou mostrar aqui um vídeo rapidamente, tá, que demonstra bem o que é MVP, o que precisa do mínimo necessário. Tá? Muitas das vezes, eu não preciso sair desenvolvendo um primeiro módulo, nada, mas eu preciso do mínimo necessário para validar se é aquilo que o meu cliente quer e se eu estou indo no caminho certo. Então, esse vídeo é bem legal e ele traz um exemplo bem próximo aí da gente. Soltou o som aí? Nossa, como que é o nome da rua mesmo? Esconde de Jurumi. Ela pintou atendimento. Rua Visconde de Jurumim, 747. Passa o guia aí. Isso aqui é Vamos ver isso aí. né? Vai olhando pra mim onde é que o cara tá. Porra, Zé, vai olhando onde o cara tá, porra. Vai ajudando aí. Tô vendo aqui, cara. Aí o cara tá lá na rua Sócrates. Ixi, o cara tá em Interlagos. Deixa eu ver onde é que fica essa Visconde de Jurumim. Vila Formosa. Ah, é Vila Formosa mesmo. Eu já morei lá. Nossa, não é possível. Que demora. 4B, TH... Aqui. Nossa, rapaz, mas peraí. Que horas você acha que ele chega? 19, 12... 19, 17. Será? E eu já errei alguma vez? Tudo pronto. Vamos. Até que enfim. Vamos pegar a Avenida Washington Luiz. São Paulo. Cara, na boa, o que faz uma pessoa atravessar a cidade às 6 horas da tarde? Ou é uma emergência ou ele tem merda na cabeça. Total. Peraí. Vire à direita em 300 metros. Na boa, você acha que isso aqui, esse pedacinho aqui é 300? Com certeza, cara. Cada dedo é 100 metros. E o mindinho compensa fura-bolo. Ah, tá. Peraí. Fala quem é? É o lanche? Ah, beleza. Abriu? É o lanche? Gente, não é possível. Aconteceu alguma coisa, tá tudo parado. Ô Wesley, o que aconteceu? Você nunca atrasa, rapaz. Eu tô morrendo de fome. Pô, velho, foi buscar o lanche aonde? Goiânia? Cê é louco, tio. O bagulho tá estrumbado lá fora. Tem acidente o caralho na 23 de maio. Tem vítima até. 23 em que altura? Ali na Bartolomeu Fez, esquina com Águas Prada, tá ligado? Acidente reportado à frente. Não tem flauta em acidente, já te falei isso. Onde é que deu aí? Giro Batata Grande da 36,50. Porra, cacete, meu. Ai! Na moral, esse maluco aí tá indo na Visconde de Jurumim? Tá, por quê? Ixi, tá fudido, mano. Eu não falei? É quente mesmo. Mantenha-se à direita em 200 metros. Pera, o que você tá fazendo? Pegar bandeirante. Bandeirante, você tá maluco, velho? Aqui, ó. Só dá pra pegar bandeirante. Não, mano, essa hora fala pra ele pegar ali a Francisca de Paula Brito, aí mó adiante, já corta caminho pra caralho, velho. Total, minha avó mora lá. Porra. Novo cálculo da rota. Vire à direita em Francisca de Paula Brito. Ô, tem radar nessa esquina aí, avisa esse maluco aí. Ah, tem condição. Ô, velho, toda hora você come bola com esse negócio de radar, meu, desse jeito você vai fuder a gente, cara. Amanhã mesmo esse maluco aí tá baixando o Google Maps. Aí, vem cá. Tá me chamando a atenção, Zé? É brincadeira, só faz tocar essa flautinha ridícula aí e vai entrar numas comigo. Ô, cara, só tô dando um toque, só isso aí. Baixa a bola aí, ô caçulinha. Mantenha-se à direita em Afonso da Sagnoli Taunay. Você disse? Não enche o saco, gente. Eu leio o que tá escrito aí, pronto, foda-se. Siga em frente por 4 quilômetros em Afonso da Sagnoli Taunay. Porra, gente, eu tô trabalhando, caralho. Ih, peraí, deu merda? Mudaram a voz do aplicativo. Puta que pariu. Paulão! É muita carência, né? A pessoa mudar a voz no meio da corrida é uma palhaçada. Mudar a voz aí. Segura aqui, já. Silvio Luiz, manda virar à esquerda. Quantos metros? Em 200 metros, vire à esquerda na canhotinha. Não tem flautinha, porra!
Bom, o Waze certamente não foi feito assim, né? Mas, tá, fazendo um paralelo com o exemplo que vocês têm aqui no Rio, que é o Easy Taxi, ele nasceu praticamente da mesma forma. Nasceu em um evento, ele foi segundo colocado no evento, tá, com a ideia, e eles fizeram um HTML, recebia a solicitação ali da onde queria pegar o táxi, a pessoa recebia aquela solicitação, ligava para o radiotáxi e pedia o táxi. E aí depois eles começaram a testar isso numa proporção maior, pegaram um bairro aqui, eu não me lembro qual foi, mas fizeram propaganda só ali, e aí aumentou a demanda, e aí nasceu toda essa demanda que nós temos hoje com aplicativos, né, para transporte. E praticamente eles validaram todo esse mercado. Então, isso é MVP. É você validar o mais cedo e ver se você está indo na direção certa ou não. Tá? E agregando mais valor para o seu cliente. Então, a Lean Inception é uma técnica que ajuda justamente a alinhar um grupo de pessoas. Então, ela é um workshop, né, um nome dado para um workshop colaborativo, para alinhar um grupo de pessoas sobre o produto mínimo viável a ser construído. Tá? Então, com base no que eu já falei aqui, tá? Durante todos esses anos, né, o Paulo Caroli rodou várias vezes essa técnica, essa prática, fez várias adaptações, resolveu o problema de muitas empresas, e aí, como começou a resolver o problema de várias empresas, ele falou, deixa eu compartilhar, porque vai ajudar muitas empresas a economizar um tempo. Tá? Mas isso não anula você levar em consideração o seu contexto, pessoas e produto dentro da sua organização e encontrar a melhor forma de fazer um discovery, uma concepção de produto. Tá? Então, rapidamente aqui eu vou mostrar como é que fica as atividades, a dinâmica da Lean Inception. Tá? Então, você tem uma agenda, tá, que você já está pré-definida. Então, geralmente, a Lean Inception você roda em 5 dias. Tá? Então, aqui eu tenho as atividades. Então, praticamente, você tem toda uma agenda a ser seguida, que pode ser adaptada, tá? Dependendo do contexto, dependendo do produto. Então, você inicia o kickoff. Geralmente, se é o presidente da organização dando lá todo o direcionamento. Olha, minha expectativa é essa. Tá? E aí, eu vou passar agora pelas principais atividades da Lean Inception. Então, para você rodar uma Lean Inception, você precisa de uma sala. Tá? E aí, dentro dessa sala, flipchart, quadro, branco, projetor, tem que ter comida, tá? Muito post-it, mesa grande, cadeiras, todo o conforto ali para o time que vai trabalhar, o grupo que vai trabalhar junto. Tá, então, quais as atividades? Então, a primeira coisa, a gente precisa alinhar o MVP. Então, a primeira atividade é a visão do produto. Tá? Aonde nós queremos chegar com esse produto? Tá, eu estou aqui e quero chegar ali. Então, o primeiro alinhamento é a visão do produto. E a gente usa essa técnica aqui, que ajuda justamente a alinhar, tá, a visão do produto. Na sequência, eu vou alinhar com todos que estão na sala o entendimento do produto. Tá? E eu posso usar essa técnica aqui para ajudar no entendimento do produto. Então, o que o produto é? O que ele não é? O que ele faz? E o que ele não faz? Então, aqui a gente já alinha o que nós queremos com esse produto, o que justamente ele vai fazer, o que ele não vai fazer, tá? O que ele é e o que ele não é. Tá? Então, aqui eu tenho alguns exemplos. Olha, então, vai ser um aplicativo, vai ser um site, ele não vai ser desktop, ele vai fazer isso, ele não vai fazer reconciliação bancária, tá? Seja qual for o contexto do seu produto. Tá, discutido a visão do produto e o entendimento, agora nós vamos esclarecer os principais objetivos. Tá? Então, junto com aquele grupo na sala, você alinha justamente quais são os principais objetivos desse produto. E aí isso vai ajudar, tá? Depois você vai entender os personas, né? Descrever cada persona. E aqui tem muita técnica de Design Thinking, você pode aqui abrir, pegar técnicas de Design Thinking para justamente entender o persona. Tá? No último Lean Inception que eu rodei, nós fizemos várias entrevistas, tá? Nós identificamos que o persona que tinha que priorizar, ele era de alta renda. Então, rapidamente ali na sala, a gente conseguiu identificar pessoas de alta renda e conseguimos entrevistar 30 pessoas em 2 horas. Entender 30 pessoas dentro daquele perfil ali. Tá? E aí já nos ajudou a dar o passo seguinte da Lean Inception, que é justamente fazer um brainstorm de funcionalidades. Então,
eu pego, coloco todos os personas aqui, ou o que eu quero investir no primeiro momento. Isso aqui é decidido dentro de uma sala. Eu escrevo um cifrão em cada post-it e dou dinheiro para cada pessoa, e a pessoa vai valorizar isso. Tá? E aí, com os objetivos que eu já tenho alinhado, eu faço um brainstorm. Tá? E para ajudar nesse brainstorm, eu faço essas duas perguntas dentro da sala. O que devo ter no produto para atender a necessidade desse persona? Eu tenho as necessidades aqui do persona. E quais funcionalidades devemos construir para atingir cada objetivo desse do produto aqui? Então, é mais uma tarde ali, você fazendo esse brainstorm de funcionalidades. Tá? Depois, a próxima atividade, nós vamos entender a jornada de cada persona. E você entendendo a jornada de cada persona, ajuda justamente a você validar o brainstorm que a gente acabou de fazer de funcionalidade. Então, eu vejo se aquelas funcionalidades que eu acabei de descobrir, se elas estão dentro da jornada daquele persona. E se tem alguma etapa importante na jornada do persona e que não conseguimos ali mapear nas funcionalidades, a gente cria uma funcionalidade nesse momento. Tá? E aí depois, praticamente eu vou fazer uma revisão técnica de cada funcionalidade, vou fazer uma revisão de negócio e de experiência com o usuário. Tá? Então, eu tenho aqui esse eixo que eu pergunto para o time que está na sala, aquele grupo de pessoas, se essa funcionalidade está... Como é que está o nível de confiança desse grupo no que fazer e como fazer. Tá? Se está claro, vai passar, e aí eu faço uma estimativa de esforço, de valor de negócio e, por último, se o cliente vai amar aquela funcionalidade. Tá? O que eu vou ter como resultado? Eu vou ter justamente várias funcionalidades, mas eu preciso definir quais funcionalidades eu vou começar a validar. Quais funcionalidades eu vou colocar naquele ciclo lá para começar a aprender. Tá? Então, essa parte aqui de construir o sequenciador, onde tem 6 regras, ele vai justamente me ajudar, o mínimo que eu preciso ali de funcionalidades, para começar a gerar esse aprendizado contínuo relacionado ao meu cliente, ao meu produto. Tá? E aí vai ajudar justamente eu ter o meu MVP. Então, aqui um exemplo de sequenciador. Tá? Na verdade, aqui está demonstrando que essas 6 funcionalidades é que vai ser meu primeiro MVP. É que eu vou começar a construir, começar a validar e ver quais aprendizados eu vou gerar com isso aqui. No final das atividades, lá já no último dia da semana, eu compilo todas essas informações em um Canvas. Tá? E aqui nesse Canvas eu vou ter os personas que vão ser afetados, as jornadas, a proposta desse MVP, as funcionalidades que nós vamos começar a desenvolver, custo, cronograma, os resultados esperados e métricas para validar as hipóteses de negócio. Tá? E aí eu posso fazer um link que o Felipe falou aqui na palestra anterior. Tá? Então, com isso, eu acabei de passar pelas as atividades da Incept. Então, na verdade, só revisando. Visão do produto, alinho o entendimento com o que é, não é, faz e não faz. Depois, entendo cada persona, e principalmente a sua necessidade. E aí eu vou partir para um brainstorm de funcionalidade, sempre linkando o persona ao objetivo desse produto. Jornada, para justamente validar esse brainstorm. E depois, o nivelamento técnico, negócio e UX. Tá? E aí depois, vejo o esforço, tá? Negócio e UX, e aí o sequenciador, eu saio praticamente, claro, o que eu preciso validar nesse primeiro momento. Isso tudo acontecendo em uma semana. Tá? Isso tudo acontecendo em uma semana. Tá. E aí agora, o que eu preciso? Vou passar rapidamente agora com o PBB, que é o Product Backlog Build, e depois eu vou mostrar como é que a gente consegue fazer esse casamento dessas duas técnicas. Bom, o PBB, ou Product Backlog Build, ele também serve como uma técnica de concepção de backlog, concepção de backlog de produto. Só que ali em Incept eu preciso de 5 dias. E volto a dizer, dependendo do contexto, das pessoas, do produto, da organização, eu posso optar em fazer uma Incept, uma concepção de produto em um dia.
E o PBB ele se aplica muito bem para eu fazer uma concepção de backlog, uma concepção de produto, em 4 horas, 6 horas, 8 horas é bem confortável. Tá? Mas você tem que levar em consideração todo o seu contexto para saber se é a melhor opção. Ele acaba sendo mais curto, tá? E mais enxuto ainda que a Lean Inception. Então, o PBB ele consiste em vivenciar na prática a elaboração e criação de um backlog efetivo e colaborativo, mas só que o PBB ele desce ao nível de história de usuário, que é a forma hoje mais usada de você representar um item no backlog, ou seja, um PBI, um item de backlog. E aí eu tenho também como resultado final o backlog do time. E tudo isso utilizando o PBB Canvas como uma ferramenta de facilitação. Tá? Então, o PBB ele tem um Canvas que vai te auxiliar, vai facilitar a construção desse backlog. Aqui, de forma resumida, eu tenho toda a dinâmica do PBB. Tá? Então, sempre eu vou partir do quê? Do estado atual e alinhar o estado desejado. O Jeff, criador do Story Map, ele fez uma vez uma citação no Twitter, e que eu achei bem interessante. Ele falou assim, quando você pensa em construir um backlog, você não pode agir como garçom, você tem que agir como médico. O que ele quis dizer com isso? Que eu não posso ser um anotador de pedidos quando eu penso em backlog. Eu tenho que agir como médico, diagnosticar o problema, qual é a dor, quais são os problemas, de forma macro, o que é que nós queremos resolver. E aí, a dinâmica do PBB é justamente para fazer aquele grupo de pessoas de produto que estão na sala refletirem sobre isso. Quais são as dores, os problemas? E aí você vai partir para o estado desejado, ou seja, problemas, expectativas. Tá? Então, esse é o mínimo alinhamento estratégico do PBB. Tá? Então, como eu falei, eu uso um Canvas, né, para facilitar essa construção. Tendo o nome do produto, tá? A segunda atividade do PBB é entender justamente esses problemas. Tá? E aí eu já vou alinhando ao estado desejado, ou seja, qual é a expectativa, tá? Isso de forma macro. Fechando problemas e expectativas, eu já tenho um alinhamento, eu sei onde eu estou e para onde eu quero ir. Tá? Então, qualquer discussão a partir desse momento que não venha estar alinhado com o problema que a gente quer resolver e onde nós queremos chegar, as expectativas, a gente já tira dessa discussão de construção de backlog. Depois, eu vou justamente descrever os personas. Mas como é uma forma mais enxuta que a Lean Inception, o que eu vou precisar nesse momento? O perfil do persona, o que faz e o que espera, somente isso. Então, eu coloco no post-it maior o persona, o que faz em post-it menores e o que espera em post-it menores desse lado aqui. Se você mas não está claro para a gente, aí você pode explodir, pegar outras técnicas, mapa de empatia, ou da forma que a Lean Inception propõe, e trazer para cá, para esse momento. Tá? Mas lembrando, o PBB é uma forma mais enxuta ainda de eu construir um backlog. Depois disso, eu vou identificar as funcionalidades, as features. Tá? Então, da onde eu vou tirar minhas funcionalidades? Justamente dessas respostas aqui, ó, do que faz e o que espera relacionado a cada persona. Então, eu vou tirar as funcionalidades. Tá? E aí, rapidamente, eu faço aqui o entendimento, com base nesse persona aqui, quais problemas ele tem ao realizar essa funcionalidade. Vamos imaginar que eu tenho uma funcionalidade de realizar compra online. E eu tenho persona cliente. Quais problemas o cliente tem ao fazer uma compra online? Eu demoro muito, tem muita informação. Tá? E aí depois, quais os benefícios que ele tem relacionado a isso? Tá? E aí no final, a última etapa do PBB, e terminando o PBB, eu vou descobrir os itens de backlog, ou os PBIs, tá? Como é chamado. E aí eu vou popular essa parte aqui de baixo. E aí eu tenho uma técnica dentro do PBB que se chama Step Maps, que ela vai justamente ajudar a mapear os passos de uma funcionalidade. Ou seja, é uma técnica para quebra de funcionalidade em itens menores, tá? Que é feita em 2 etapas. A primeira, você pega uma funcionalidade aqui, como o exemplo que eu acabei de dar, realizar compra online. Qual o primeiro passo? Qual é o fluxo de trabalho para realizar compra online? Qual a primeira coisa que você faz? Pesquisar produto? Então eu coloco aqui, ó, pesquisar produto. Depois, seleciona o produto. Depois, fatura o produto. E aí depois até o produto chegar na sua casa. Então eu vou mapeando, passo a passo, o fluxo de trabalho de uma funcionalidade. Tá? Então perceba que eu peguei o presente. A segunda etapa, eu vou evoluir esses passos.
com questionamentos, comentários, ideias. Então, eu abro uma discussão e pergunto, olha, relacionado a esse passo aqui, alguém tem algum questionamento? Provoca a colaboração novamente. Relacionado a esse passo, tem algum questionamento? Tem algum comentário que pode melhorar esse passo? Tem alguma ideia? E aí, eu vou ter praticamente aqui uma técnica que vai ajudar a quebrar em passos a minha funcionalidade, tá? Então, resumindo aqui e trazendo um exemplo para vocês como é que fica o resultado dessa técnica Product Backlog Build para a construção de backlog. Ó, perceba que eu tenho aqui um produto chamado palestras coletivas, eu tenho os problemas relacionados a esse produto e tenho as expectativas. Eu vou só fazer uma leitura aqui rapidamente dessa primeira parte aqui para vocês entenderem a estrutura prática da aplicação do PBB. Então, eu tenho aqui o persona que se chama palestrante. Lembram? É o perfil do persona. Tá? O persona pode ser Fábio, mas o perfil é palestrante. O que ele faz? Publica trabalho. Tá? O que ele espera? Compartilhar nas redes sociais e receber o feedback de participantes. Então, o que faz, o que espera. Daqui eu vou tirar as funcionalidades. Então, por exemplo, eu entendo que publicar trabalho é uma ação ou iteração do usuário com o produto. Então, é uma funcionalidade. Então, eu desço como uma funcionalidade, publicar trabalho, e pergunto para o palestrante quais problemas ele tem hoje ao publicar trabalho. E o que ele espera? Quais benefícios? Então, eu tenho aqui, ao publicar trabalho, ele tem planilha pública, descentralização de temas, não tem feedback, e aqui os benefícios. Olha, eu quero gerenciar os meus trabalhos privado, quero disponibilizar conteúdo e quero centralizar trabalhos. Ok, por último, eu vou chegar nos itens de backlog. E aí, aquela dinâmica que eu apresentei para vocês do Step Maps. Palestrante, qual é o primeiro passo que você faz a publicar trabalho? Realizar o cadastro de palestrante. Depois, acessar a área de palestrante. Na sequência, realizar a publicação de trabalho. Linkar material externo, fazer associação de coautores. E, por último, verificar a notificação de convite. Tá? Então, percebo que eu chego, tá, num backlog estruturado, de valor, com qualidade, e seguindo toda uma sequência de negócio, envolvendo todas as pessoas de produto, toda a área de negócio na construção desse backlog. E assim eu tenho os itens do meu backlog. Tá? Então, praticamente, o que eu mostrei para vocês aqui? A Lean Inception, só que a Lean Inception, ela chega até funcionalidades. Tá? E o PBB chega ao nível de itens de backlog. Tá? Então, o próprio PBB, ele tem uma técnica de priorização. Tá? Não vou entrar aqui a fundo, mas só vocês entenderem. O que é essa técnica de priorização? É o CORG. Então, primeiro eu classifico, depois eu ordeno e depois eu organizo. E aí, no final, só para vocês verem o resultado, eu vou ter um backlog, tá? Pegando o produto de ponta a ponta, que aqui é funcionalidade. Eu tenho os itens de backlog debaixo de cada funcionalidade. Eu pego o produto de ponta a ponta, o que tem mais valor. E eu consigo ter um plano de entrega a nível de sprint. Um plano de entrega a nível de sprint. Tá? Então, e o interessante também é que o PBB ajuda as escritas de história de usuário. História de usuário é a forma hoje mais usada para vocês representar o item no backlog. Então, o que eu tenho aqui? Aqui todos os conceitos relacionados à história de usuário. Tá? Para eu escrever uma história de usuário, eu preciso responder essas 3 perguntas aqui. Ó. Quem, o que e porquê. Tá? Eu tenho que ter critério de aceite, vários critérios de aceite para uma história de usuário. Eu tenho que ter os 3 Cs, ou seja, uma história de usuário precisa estar representada no cartão, para não escrever nada mais do que isso. Eu tenho que provocar comunicação, porque ela é apenas uma representação, tá? E nenhum documento e métodos ágeis vai substituir a comunicação. E, por último, a confirmação, que são os critérios de aceite. Tem todos os conceitos aqui por trás da história de usuário. O conceito inverso, então tem que ter uma história de usuário independente, negociável, tem que ter valor, tem que ser pequeno o suficiente para facilitar a estimativa e testável. E aqui é a granularidade de história de usuário. Tá? Então, muitos times têm dificuldade. Quando chega um item lá do backlog, esse backlog está muito grande, eu preciso de 2 semanas para entregar esse backlog. Então, é importante eu ter essa granularidade aqui. Ó. Tá? Então, só resumindo aqui o conceito por trás da história de usuário, e eu vou mostrar para vocês como o PBB vai me ajudar a escrever as histórias de usuário. Então, se você construir um PBB bem estruturado, no final você já vai ter as histórias de usuário.
Então, para eu escrever uma história de usuário, eu preciso responder quais perguntas? Quem, o que e por quê? Eu tenho quem no PBB? Tenho, que é cada persona. Lembra que eu pedi para colocar o perfil? Eu coloco o perfil no post-it. Eu tenho o quê? Tenho, que é cada PBI desse aqui, ó, cada item de backlog desse. E por fim, eu tenho o porquê? Tenho. São os benefícios aqui que você colocou de cada funcionalidade. Então, trazendo o exemplo que eu mostrei para vocês do Palestras Coletivas, olha como é que fica a escrita de história de usuário. Quem? Palestrante. O quê? Realizar cadastro de palestrante, acessar área de palestrante, realizar publicação de trabalho. E por quê? Aí eu vou tirar desse lado aqui, ó. Então, perceba que, olha, olha como fica a escrita de história de usuário. Como palestrante, posso realizar a publicação de trabalho para disponibilizar conteúdo. Tá? Então, o PBB, ele facilita a descoberta e escrita de história de usuário. Tá? Então, e mais ainda, por isso que eu mostrei os conceitos lá por trás da história de usuário. Eu tenho aqui uma história de usuário que você vai conseguir escrever no cartão. Ela vai provocar comunicação, que ela está bem escrita. Eu tenho por trás aqui o conceito investe, ela está independente, negociável, ela tem valor. E ela está numa granularidade boa. Então, perceba que toda a dinâmica ali do PBB vai ajudar eu chegar numa granularidade boa de item de backlog pronto para o time puxar, para começar a desenvolver. Tá? Lembra que eu falei no início? O backlog é a minha macrogestão do meu projeto, do meu produto. E é o que vai dar direcionamento ao trabalho do time. Tá? E aí, pessoal, fechando, para a gente abrir para a pergunta, como é que eu faço o casamento agora, Fábio, da Leancept com o PBB? Tá, eu apresentei o Leancept, apresentei o PBB como uma outra opção, mas lembrando, a melhor opção é fazer o casamento dos dois. É você fazer uma Leancept e depois você fazer um PBB. Por quê? O Paulo Caroli, quando ele viu o PBB, ele falou, Fábio, tu resolveste o meu problema. Porque com a Leancept, eu chego até o nível de funcionalidades e coloco no colo do PO. Tá? Coloco no colo do PO. Então, tu dá o passo seguinte da Leancept, que é justamente quebrar essas funcionalidades em itens de backlog. E mais, escrever história de usuário. Tá? Então, como é que fica o PBB com o passo seguinte da Leancept? O que eu tenho como saída da Leancept? Eu não tenho Canvas MVP? Não tenho Canvas MVP? Então, tem muita informação aqui que eu faço no PBB que eu já tenho na Leancept. Como persona, eu já tenho na Leancept. Funcionalidades, eu já tenho na Leancept. E mais, eu tenho as funcionalidades priorizadas. Elas estão no sequenciador. Então, eu sei que primeiro eu vou entregar essa funcionalidade, depois essa e depois essa. Então, eu consigo pegar esse sequenciador, esse meu MVP, e com o PBB agora, eu aplico o quê? O Step Maps, que eu mostrei para vocês. Então, o Step Maps ele vai quebrar cada funcionalidade dessa em itens menores, ou seja, em itens de backlog, em PBIs. Tá? E depois, eu aplico o COG para fazer uma priorização e um plano de entrega a nível de sprint. Tá? Então, no final, o que eu vou ter? Eu consigo trazer informações que eu, lá da Leancept, como persona, funcionalidades, vou quebrar essas funcionalidades em itens menores e vou fazer um plano de entrega a nível de sprint. Tá? Então, o PBB ele te ajuda a quebrar em itens menores e fazer um plano de entrega daquele MVP em nível de sprint. E eu vou saber, pelo menos esse MVP que eu vou começar a validar, quantas sprints eu preciso para entregar esse MVP. Tá? Então, praticamente, eu uso só do Step Maps para baixo do PBB como passo seguinte da Leancept. E aí, depois disso, feito a Leancept e o PBB, eu posso entregar com Sprint, com Scrum, com Kanban, e aí é o refinamento contínuo desse backlog. Tá? Então, finalizando, o que nós temos aqui? Como eu mostrei para vocês, as atividades da Leancept, então começa com kickoff, visão do produto, objetivos, descreve as personas, brainstorm de funcionalidades, amanhã do terceiro dia mais funcionalidades, faço o nivelamento aqui de feature, depois jornada para validar esse brainstorm de funcionalidades, preencho o sequenciador para saber o que vai ser nosso primeiro MVP, quais funcionalidades, apresento isso, faço um showcase através do Canvas MVP, e aí no dia seguinte eu faço o PBB. Tá? E aí lembra que eu falei que no máximo um tempo confortável é 8 horas para fazer um PBB?
Mas só que eu aproveito muita informação que já vem da Incept, como persona, funcionalidade. Então, não preciso de um dia. Eu preciso do quê? De meio período, para justamente pegar o PBB como passo seguinte da Incept, para quebrar itens de backlog, fazer um plano de entrega a nível de sprint, e aí, na parte da tarde, o time já pode fazer uma plane, seja qual método estiver usando, se planejar para entregar esse backlog. Bom, pessoal, terminei certinho aqui, né? Bom, é isso que eu queria compartilhar com vocês, é muito conteúdo, tá? Mas tentei consolidar bem aqui a proposta de você sair da Inception até o backlog de forma ágil. Obrigado, pessoal.